Bom dia para você que chegou agora, bom dia, bem-vindo à nossa devocional e hoje nós vamos falar sobre cultivar e guardar. Cultivar e guardar é o princípio básico da prosperidade. Você prospera em tudo que você cultiva e guarda. Porque essa foi a ordem primeira, o propósito primeiro dado a Deus, por Deus ao homem, no Jardim do Éden. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Veja, cultivar e guardar são as duas coisas, ações, os dois verbos, as duas ações que o homem deveria praticar para prosperar naquilo que o Senhor lhe tinha dado, lhe havia dado. Então veja, tudo que está nas suas mãos tem o poder de prosperar quando você emprega esses dois princípios, quando você cultiva e quando você guarda. Cultivar e guardar era a forma com que Adão iria desfrutar daquilo que Deus deu. A palavra aqui, cultivar, ela dá o entendimento no original do hebraico, que é o Velho Testamento, de servir, de trabalhar, de fazer trabalhos, trabalhar, servir aquilo que lhe foi colocado nas mãos. Quando você cultiva e você serve, quando você serve o seu casamento, quando você serve os seus filhos, quando você serve o seu trabalho, quando você serve nas suas amizades, quando você serve no contexto onde você está, você prospera, entende? Quando Jesus veio, Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Em outra palavra, ele poderia dizer: eu não vim para ser cultivado, eu vim cultivar, eu vim servir, entendeu? Eu vim servir, servir é cultivar. E além de cultivar e servir, que é trabalhar em prol de algo, o homem deveria guardar. Guardar é realmente vigiar, observar. É isso que está a palavra fala, de ter a incumbência de responsabilidade sobre algo. Guardar, vigiar, observar algo que está na sua custódia, algo que está na sua responsabilidade. Então, cultivar e guardar é a maneira que você prospera, porque Deus colocou o homem no jardim para fazer isso. Deus colocou você onde você está para fazer isso. Deus te deu o seu lugar, a sua família, o seu trabalho, o seu ambiente, o seu casamento para fazer isso, cultivar e guardar. Mas muitos têm pecado, muitos têm errado nessa tarefa e ao invés de reconhecer que tem feito isso, ao invés de olhar e dizer: poxa, eu preciso aprender, eu preciso crescer em cultivar, eu preciso crescer em guardar, eu preciso entender da parte de Deus como eu preciso ter ajuda do Espírito Santo, é o Espírito que opera em mim e ele vai me conduzir a isso. Ao invés disso, muitos têm procurado desculpas, muitos têm procurado dar satisfação porque as coisas não aconteceram como deveria,
como não andaram como deveria. E aí sempre vão procurar um culpado. Ou é uma pessoa, ou é uma situação, ou são as circunstâncias, aquilo que veio. Mas, via de regra, o homem tem tentado justificar o seu não cultivar e guardar, ou o seu fracasso em cultivar e guardar. Hoje eu quero convidar você a ter uma postura diferente, a ter uma postura de ter revelação a respeito do que Deus tem colocado nas suas mãos, para que você avance cultivando e guardando. Não faça como também Adão fez, porque você sabe, quando Adão pecou, Eva pecou, comeu do fruto que não era para comer, e também Adão comeu do fruto que não era para comer. Ele fez, e logo depois o Senhor veio estar com ele. E aí o Senhor fez uma pergunta, depois de perguntar onde é que estava. Ele diz que estava nu e teve medo e se escondeu. E no versículo 11 do capítulo 3 de Gênesis, a palavra de Deus diz assim: perguntou Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comestes? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Veja, Adão aqui é tão habilidoso para colocar a culpa da sua atitude no outro, que em poucas palavras ele colocou a culpa em Deus e na mulher, menos nele. Percebe? Olha o que Adão diz: a mulher que me deste, bom, foi o Senhor que me deu. A mulher me deu da árvore, a culpa foi dela. Se não foi dela, foi do Senhor, porque foi o Senhor que me deu. O que está implícito nessa afirmação, nessa resposta de Adão? Existem culpados, existem pessoas que precisam responder, mas supostamente não sou eu, porque quem me deu do fruto foi a mulher, e quem me deu a mulher foi Deus. Então, no fim das contas, a culpa é até de Deus. É o que muitos fazem hoje de outra maneira, né? Deus não quis. Se Deus quiser, fica assim, algo que realmente não aconteceu. Se acontecer, bem. Se não aconteceu, é porque Deus não quis. Será que pode ser que não tenha acontecido porque não cultivou e não guardou? Então preste atenção. Quando a Bíblia narra a formação do homem, primeiro no primeiro capítulo ele vai falar da criação, né? A criação do homem, criou Deus o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, narra a criação. Homem e mulher os criou, ok. Mas no segundo capítulo, ele volta e agora detalhadamente vai explicar a formação do homem. E a palavra diz: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus criou. E aí ele vai começar a detalhar a criação. E aí, no detalhamento da criação, ele diz sobre os rios, sobre todas as coisas que foram criadas, e o Senhor colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Logo depois que o Senhor coloca o homem no jardim para cultivar e guardar, a palavra de Deus diz assim: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então Deus dá a ordem. Deus fala uma verdade para o homem. Qual era a verdade que Deus profere para o homem? O dia em que comerdes, certamente morrerás. Veja,
Guardar a verdade de Deus era uma das tarefas de Adão, porque ele foi colocado para cultivar e guardar a verdade é o que continuaria dando a ele prosperidade. Logo depois que a Bíblia diz no versículo 17 que o Senhor deu ordem para não comer, no versículo 18 a palavra diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja idônea. Ou seja, o que dá a entender aqui é que depois que o Senhor dá a ordem, ele diz: o homem está sozinho, eu vou fazer para ele uma mulher. Significa o quê? E aí nós vemos a criação da mulher, o homem entra em sono profundo. Significa que quando Adão recebeu a ordem de cultivar e guardar, e a ordem de não comer do fruto, Eva ainda não existia. Então, quem tinha a incumbência de guardar a verdade de Deus, guardar a direção de Deus, para não comer do fruto, era Adão. Mas Eva foi iludida, foi esse o termo que ela disse quando ela diz: a serpente me enganou. Essa palavra enganou é também iludir. Eva foi iludida pela serpente. Por quê? Porque Adão não guardou o jardim. O Adão não guardou a sua esposa. Adão também não guardou a verdade de Deus. Quando a serpente diz: certamente, é certo que não morrereis. Adão deveria ter dito: é certo que vamos morrer, porque é isso que Deus diz, é nisso que nós vamos ficar. Mas Adão não guardou. E porque Adão não guardou, o pecado entrou no mundo e tudo há. O mundo jaz no maligno e todas as coisas que você já sabe. Então, preste atenção. Não faça como Adão, dando uma desculpa. Talvez seja a mulher, talvez seja Deus, mas nunca você. Preste atenção sempre. Entenda que Deus te colocou no lugar onde você está para cultivar e guardar. É verdade que o Senhor Jesus, o segundo Adão, veio, pagou a nossa dívida. Hoje não há mais condenação, nós sabemos da verdade, mas essa palavra está aqui para nós entendermos o princípio da prosperidade. E o princípio da prosperidade é cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Então, hoje você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. É verdade que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O seu pecado foi perdoado, a sua dívida foi paga. É verdade que diante de Deus pecado não tem mais nada contra você, não há mais dívida, mas hoje ainda o pecado tem consequências. E cultivar e guardar aquilo que você recebeu de Deus é preciso para que você viva uma vida abençoada, cheia da vida de Deus, cheia da prosperidade do Senhor, a vida abundante que o Senhor trouxe para você. Somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Herdeiros receberão o galardão e a recompensa na medida em que desfrutarem da sua herança. E é necessário que eu e você cultivemos e guardemos a herança. Guardar aquilo que Deus te deu e cultivar. Cultivar é ter alegria em trabalhar naquilo que Deus te deu. Deus te deu hoje um dia abençoado, cheio da vida. Deus te deu um trabalho, Deus te deu uma família. Vá, faça o que tem que ser feito. Vamos hoje cultivar e guardar. Declare isso: eu vou cultivar e guardar aquilo que Deus me deu. Eu vou cultivar e guardar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu irei cultivar e guardar. Diga isso.
eu irei cultivar e guardar aquilo que o Senhor já me deu. Essa é a maneira de eu prosperar na terra. Essa é a maneira que Deus colocou para nós prosperarmos hoje, e é dessa maneira que nós vamos crescer. É dessa maneira que nós vamos prosperar. É desse jeito que o Senhor vai se alegrar de nós. Veja, Deus não nos ama mais ou nos ama menos. Deus nos ama exatamente como Ele amou e sempre nos ama porque Ele é imutável. Mas Deus se alegra conosco e Deus se entristece conosco. O Espírito Santo se entristece, diz a palavra, e o Espírito se alegra. A alegria do Senhor é ver você prosperar no caminho em que Ele determinou para você. E a prosperidade de Deus está em cultivar e guardar. Declare: eu cultivo e eu guardo. Eu vou cultivar e guardar aquilo que o Senhor me deu. Dessa maneira você vai prosperar em todo o caminho. Você será abençoado em tudo que fizer. A sua casa e a sua família serão abençoados e você viverá dias felizes nessa terra, em nome do Senhor. Você crê assim? Vamos declarar essa verdade em nome de Jesus, orando hoje com fé, crendo que o Senhor, pelo seu Espírito, está nos capacitando a cultivar e guardar a herança que recebemos em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por tua verdade, por tua palavra, obrigado pela revelação que temos dela. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos traga clareza, luz, vida e todos os dias possamos crescer em cultivar e guardar. Desfrutando da herança que o Senhor tem nos dado, possamos com alegria tomar posse dela todos os dias e avançar, servindo ao propósito, guardando a tua palavra, guardando a verdade do Senhor, prosperando em todos os caminhos, prosperando em todas as áreas que o Senhor nos deu vida, relacionamentos e propósito. Ajuda-nos a avançar no melhor do Senhor, brilhando a luz do Senhor. Guarda os meus irmãos hoje, que hoje seja um dia de cultivar e guardar, um dia para prosperar diante do Senhor e diante da tua verdade. É isso que nós temos, isso que sabemos pelo teu Espírito, e assim nós oramos para que o Senhor hoje nos abençoe nesta verdade, a verdade que liberta e edifica as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se essa devocional foi bênção para a sua vida, deixa um gostei para o algoritmo entender que é importante para que outras pessoas vejam, e também compartilhe com mais 5 pessoas. Vai nessa setinha embaixo que tem uma setinha curva e você compartilha com 5 pessoas para abençoar outros, para ouvirem também essa devocional. Amém? Deus abençoe você. Tenha um bom dia, um dia abençoado, em nome de Jesus.